Salve pessoal! Nesse vídeo vamos continuar o nosso jogo inspirado no Breakout. Se você perdeu o primeiro vídeo e quiser dar uma conferida, eu vou deixar o card aqui em algum lugar na tela. Então essa aí é a nossa versão atual do nosso jogo baseado no Breakout. A mecânica já está bem legal, a gente já tem o contador de pontos, os pontos já ficam salvos, nós já temos a opção de pausar, então a mecânica principal do jogo já está basicamente implementada. Bom, então enquanto novas ideias vão surgindo, eu vou começar a implementar as telas, que vão ter que ser implementadas de qualquer forma, e vamos começar então pela tela inicial. Bom, a arte infelizmente não é meu forte, então eu vou deixar a tela inicialmente dessa forma, só vou fazer alguns testes de cores para ver qual cor fica melhor. Bom, não tenho certeza, mas eu acho que eu vou deixar essa cor aqui por enquanto. Agora eu vou fazer o botão funcionar para ir para a nossa tela de jogo. E nós temos mais dois botões. Um que vai ser para os créditos e o outro, a ideia seria implementar uma tela para múltiplos níveis. Então o jogador vai poder jogar diferentes fases. Então vou começar a desenvolver um protótipo para essa tela de seleção de fases. Bom, primeiro então uma lista das fases. A gente vai ter que colocar um botão para voltar para a tela inicial. E minha ideia foi colocar no meio uma tela que mostre uma imagem de cada fase. Então o jogador vai saber que fase que ele está escolhendo. Bom, por enquanto essa tela vai ficar assim, então, porque a gente só tem uma fase, né? Mas eu já vou configurar os botões das telas para que elas se direcionem corretamente. Isso, agora vamos testar. Parece que está tudo funcionando corretamente. Bom, vou começar a fazer então as outras duas fases. Por enquanto elas vão ser bem conceituais. Talvez depois eu mude, mas a ideia principal é ter elas funcionando e ter uma lógica diferente da nossa primeira fase. Então, como agora vão ter várias fases, eu coloquei um marcador aqui na tela inicial para o jogador saber em que fase ele está. No caso, qual fase vai ser iniciada se ele clicar para jogar. Então eu pensei em usar para a segunda fase blocos que se movem. Então, nesse primeiro teste aqui, eu resolvi tirar o teto, para o jogo ficar um pouco mais difícil. E está sendo usado somente um retângulo, então, que vai para um lado e para o outro. E foi criada também essa tela aqui de parabenização quando o player termina a fase, quando o player passa de fase. Antes a fase simplesmente se reiniciava, né? E essa tela, então, ela mostra o tempo, a pontuação que o jogador fez, o recorde atual, e o jogador tem a opção então de jogar de novo ou de voltar para o menu. Eu também incluí um botãozinho de menu para o jogador ter a opção de ir para o menu ao pausar o jogo. Depois de testar o bloco e ver que o movimento ficou legal, eu decidi incluir mais blocos. Primeiro com movimentação horizontal, igual ao bloco que a gente já tinha. Mas depois de testar algumas vezes a fase, deu para perceber que só esses blocos possibilitariam que o jogador acabasse a fase muito rápido. Então eu decidi incluir mais alguns que se movessem então na vertical. Bom, então essa fase 2 eu vou deixar assim por enquanto. O conceito está bem definido, então seria uma fase sem teto e com blocos que se movem. Claro que daria para adicionar outras coisas, talvez para uma fase futura, mas por enquanto ela vai ficar assim então. Então para a terceira fase eu quis adicionar um conceito de criar um bloco chefão. Então eu não tinha muita certeza de como eu poderia fazer isso. E a primeira ideia foi fazer um bloco que fosse maior e precisasse de muito mais toques, no caso, para ser quebrado. Então o bloco foi criado um contador também para mostrar quantas vezes teria que bater nele para quebrar. Mas a fase em si não apresenta nenhum desafio. Ela acaba só sendo bem demorada e também chata, porque ela acaba sendo muito difícil do jogador perder. Então para tentar mudar isso, eu adicionei uma outra mecânica, na qual o chefão começa a summonar blocos inquebráveis ao redor de si. E o jogador tem que conseguir matar o chefão antes que ele fique totalmente cercado por blocos inquebráveis.
Se o chefão conseguir se cercar por blocos inquebráveis, o jogo é reiniciado. Bom, então se antes estava muito difícil do jogador perder nessa fase, agora está bem difícil do jogador ganhar. Mas eu vou acabar deixando ela assim, porque ela acaba criando um senso de urgência no jogador, e eu acredito que ela seja ganhável. Eu vou dizer que eu joguei umas 5 vezes que eu não consegui, mas eu acho que dá pra ganhar sim, e eu acho interessante ter uma fase mais desafiadora. Então, pra finalizar, vamos dar uma olhada como é que ficou a tela de levels, que eu fiz alguns ajustes nela também. Então, basicamente, eu adicionei as imagens das fases, adicionei ali embaixo a pontuação máxima atingida em cada uma das fases, e também fiz com que a seleção aqui fosse a fase escolhida depois, né? Na tela inicial, e também a fase que vai ser jogada. Bom, então por esse vídeo é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, curta, compartilhe, comente. Se tiver alguma sugestão, deixe aí nos comentários. Eu vou começar a postar vídeo todos os domingos, então se inscreva para não perder. E é isso, obrigado, tchau!